Eu quero falar sobre o tema, duas considerações sobre a volta de Jesus. Diz a palavra: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Versículo 13, gostaria que você lesse na conta do 3, 1, 2, 3. Pedro, quando escreve a segunda carta, ele tem um objetivo em mente, contribuir, fortalecer, animar, encorajar e ensinar os cristãos de todo o Império Romano, no qual estão vivendo terríveis perseguições por causa da sua fé. E quando Pedro ele vai falar sobre os ensinos que incentivam acerca da volta de Jesus, o Pedro ele está combatendo falsas doutrinas, doutrinas estas ensinadas por falsos mestres. E essas doutrinas ensinadas por falsos mestres tinham dois objetivos. Primeiro, eles ensinavam errado. Eles torciam a palavra de Deus, como o próprio apóstolo Pedro comenta aqui no capítulo, na segunda carta. Eles torciam a palavra para a sua própria condenação. E mais do que isso, eles se entregavam a todo tipo de imoralidade e influenciavam outros a fazer a mesma coisa. Então haviam dois erros aqui. Obrigado, Damião. Primeiro, eles ensinavam o que era errado. E segundo, eles adotavam esse estilo de vida errado para eles mesmos, e eles influenciavam outros a fazer a mesma coisa. Algo que os falsos mestres, eles ensinavam, era uma certa zombaria, ou seja, uma certa irreverência ao ensino sobre a volta de Jesus. Os falsos mestres, eles zombavam dos cristãos e da esperança que eles tinham na volta de Jesus. Os falsos mestres, eles diziam que a expectativa cristã da volta de Jesus era, na realidade, um devaneio. Era uma história, uma crendice daquelas pessoas. Tanto é que no versículo 3 e 4, acompanhem comigo, do capítulo 3 de 2 Pedro, está escrito o seguinte, versículos 3 e 4. Sabendo, porém, isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Preste atenção nessa pergunta. Os falsos mestres, eles zombavam dos cristãos com essa pergunta: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão
desde o princípio da criação. Então a gente percebe que esses falsos cristãos ensinavam errado, eles esfriavam a expectativa das pessoas sobre a volta de Jesus, e eles mesmos tinham um estilo de vida contaminado, um estilo de vida completamente liberal, completamente averso ao que a palavra de Deus ensina. Então, dentro desse contexto, eu gostaria de fazer duas considerações sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando, isso é um fato e vai se concretizar em muito breve. Alguém diz amém? Então a primeira consideração que eu quero fazer é a seguinte: Jesus espera da igreja. Veja, Jesus espera, essa é a segunda. A primeira é: o Senhor é imutável e deseja o arrependimento de todos. Nós lemos no versículo 8 e 9 que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como... O que isso quer dizer? Um dia e 1000 anos para o Senhor é a mesma coisa. Para nós, 1000 anos é muito tempo. Para nós, um dia é um curto espaço de tempo. Só que para o Senhor, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Não faz diferença alguma. O apóstolo Pedro faz questão de mostrar isso, ensinando o princípio da imutabilidade. O Senhor é imutável. O Senhor não está refém do tempo, não está refém das circunstâncias. O Senhor não é refém do tempo cronos, que eu e você somos refém. O Senhor está sobre tudo isso. Quando a gente fala de algo imutável, falamos de algo que não pode ser mudado, algo que não pode ser alterado, aquilo que é constante. O nosso Deus é imutável. Malaquias 3 e versículo 6 está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Preste atenção nisso. Você muda, sua família muda, o seu governo muda, os governantes da terra mudam, a questão financeira mundial muda, questões geográficas e geopolíticas do mundo mudam, mas o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo. O que Ele disse está dito. O que Ele disse está confirmado. E Pedro, ele faz questão de apontar, dentro desse contexto da imutabilidade do Senhor, a importância da gente entender que Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus não quer que ninguém se perca. Sabe, a gente conhece algumas pessoas que a impressão que dá é que vai cair um raio do céu e fulminá-las a qualquer instante. A impressão que dá é que elas vão ser exterminadas a qualquer momento. Mas para esse mesmo tipo de pessoa, o olhar de Deus é outro. E qual é o olhar de Deus? O olhar de Deus é de longanimidade, benignidade, é um olhar de paciência. Então o versículo 8 de 2 Pedro 3 vai dizer exatamente isso. Deus é paciente, versículo 9. Deus é paciente. Deus está aguardando as pessoas se arrependerem, as pessoas voltarem para Ele de todo o seu coração com arrependimento. E por que com arrependimento? Porque o arrependimento é uma chave do reino de Deus. Jesus, ele iniciou o seu ministério pregando sobre arrependimento. João Batista iniciou o seu ministério pregando sobre arrependimento. A Bíblia no Novo Testamento, ela repete essa ênfase: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, inúmeras vezes. Em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, está escrito: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E a última expressão que aparece ali é: arrependam-se
e creiam no Evangelho. Jesus apontou o arrependimento como algo fundamental, juntamente com uma atitude de crer no Evangelho. Presta atenção, irmãos, o Evangelho é boa notícia. E que boa notícia é essa? Que Deus está salvando os homens que eram para ficarem perdidos. Deus está salvando a humanidade através de Jesus. E se nós somos salvos, isto é uma boa notícia. Éramos perdidos e agora somos salvos por causa de Jesus. Mas esta salvação é acessada por intermédio de arrependimento. Por isso que a mensagem é: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Nessa manhã nós aprendemos que o maior inimigo de Israel não eram os filisteus, não eram os egípcios, não eram os babilônicos. O maior inimigo de Israel era o coração deles obstinado e indisposto a se arrepender. O maior inimigo que nós temos, irmãos, não são aqueles visíveis. Os maiores inimigos que a gente tem são os interiores, aquele inimigo interior. Esse coração presunçoso, soberbo, altivo. Esse coração que quando Deus fala não quer se quebrantar, não quer se converter, não quer se arrepender diante dele. Então, a primeira afirmação fundamental sobre a volta de Jesus é: o Senhor é imutável e Ele deseja o arrependimento de todos. Pastor, por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele está dando oportunidade para que todos se arrependam. Ele está dando espaço, Ele está dando chance, Ele está dando dentro do propósito soberano dEle, o espaço para cada pessoa se arrepender. A segunda consideração que eu quero fazer sobre a volta de Jesus é: Jesus espera da igreja prontidão, intimidade e interação. Diga comigo: prontidão, intimidade, interação. Versículo 10 de 2 Pedro 3. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo vão se desfazer, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Pegue a expressão: o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando Pedro fala e usa essa expressão, o dia do Senhor será como ladrão à noite, ele está falando sobre a prontidão que a igreja deve ter sobre a volta de Jesus. Uma prontidão, irmãos, tamanha como a prontidão de alguém que sabe que está correndo o risco de ser assaltado. Quantos aqui já foram assaltados? Levante sua mão. Uau! Quantos aqui que já foram assaltados perceberam um movimento antes de ser assaltado? Levante a sua mão. Alguns perceberam, outros foram pegos de surpresa. Interessante. A menor parte percebe o movimento. Por quê? Porque normalmente nós andamos distraídos. Distraídos. E não é à toa que Pedro, repetindo a expressão do próprio Senhor Jesus, usa essa linguagem, essa metáfora, dizendo que o dia do Senhor virá como ladrão. Por quê? Quando Jesus voltar, Ele vai pegar muitas pessoas distraídas. Muitas pessoas distraídas. E por que elas estão distraídas? Porque elas não aguardam a vinda do Senhor. Então, quando a gente fala de prontidão da igreja, Mateus 24, 7 e 8, Jesus está falando sobre o sermão profético, o que aconteceria no fim dos tempos. E Jesus diz que levantaria nação contra nação, reino contra reino. Jesus disse que haveria pestes, terremotos em vários lugares. E no 8, Jesus diz que todas estas coisas são o que, gente?
Presta atenção aqui, igreja, aqui. Todas estas coisas são o quê? O princípio de dores. Não seja distraído. Preste atenção no que Deus está falando com você. Quando Jesus falou sobre o princípio de dores, Ele falou sobre algo que ia acompanhar, sinais que iam se evidenciar. E quais são esses sinais? O versículo 7 mostra. Nação contra nação. O que aconteceu essa semana? Entre Ucrânia e Rússia. Delton abordou aqui um pouco dessa questão, nós oramos pela manhã sobre isso. O que aconteceu recentemente entre Estados Unidos e Irã? Rumor de guerra. A palavra fala sobre reino contra reino, a palavra fala sobre fome. O número de pessoas com fome no mundo quase que dobrou depois da pandemia. A palavra fala sobre pestes. O que é o Covid-19 senão uma peste, uma praga? A palavra fala sobre terremotos. Alguém viu notícias de terremotos recentemente? A palavra fala sobre tudo isso acontecendo em vários lugares, e Jesus chama tudo isso no verso 8 de princípio das dores. Essa expressão é interessante, porque isso é só o começo. Vai aumentar. Vai aumentar. Se é o princípio, vai ter o meio e vai ter o fim, irmãos. A escalada das dores vai aumentar. Pastor, o senhor está profetizando o mal? Não estou profetizando o mal, irmãos. Eu estou trazendo e aplicando a Bíblia para a nossa realidade. Então, nesse contexto, onde Jesus ensinou, onde Pedro falou também, repetindo o ensino de Jesus, a igreja precisa ter prontidão. A igreja precisa estar pronta. Segundo, a igreja precisa desenvolver a intimidade. Intimidade. Olha o que diz o verso 11 de 2 Pedro 3. Diz o texto: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Em outras palavras, Pedro está perguntando: que tipo de cristão nós precisamos ser? Que tipo de pessoas nós devemos ser? Nós devemos ser pessoas que estejam aguardando a vinda de Jesus com prontidão, com intimidade, vivendo, segundo o versículo 11, de uma maneira agradável e dedicada ao Senhor. Agradável e dedicada. A palavra santo trato e piedade, a palavra piedade remete a algo dedicado a Deus, consagrado a Deus, alguém piedoso. E Pedro está falando sobre isso. A nossa postura é uma postura de dedicação ao Senhor. A nossa postura é uma postura de entrega para Ele. E no versículo 12, em último lugar, Jesus espera da igreja uma interação. Interação. Versículo 12 de 2 Pedro 3, acompanhe comigo. Aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus. Pega essas duas expressões. Diga comigo, aguardando, e diga comigo, apressando. Percebe que parece um paradoxo aqui? Como é que você aguarda apressando? Ou como que você apressa algo aguardando? E Pedro está ensinando exatamente isso, que tudo o que Deus preparou vai sofrer dano. Aquilo que Ele preparou para ser alvo do juízo dele, vai sofrer dano. E essas coisas que vão sofrer dano, a igreja tem um papel fundamental de interagir. Interagir em que sentido? Aguardando pacientemente a volta de Jesus, mas apressando a vinda dele. Eu creio, irmãos, que a igreja, ela se movimenta no sentido de apressar, adiantar, interagir com a aproximação da volta de Jesus, anunciando o Evangelho.
manifestando o amor de Deus, alcançando pessoas das mais variadas formas, com atos de amor, atos de misericórdia, com o evangelho que é a boa nova de salvação. A igreja, ela interage com a aproximação da volta de Jesus. A gente não fica, nós não somos um povo que aguarda Jesus e ficamos numa ideia fixa de escapismo. Isso aqui tudo vai ser destruído e a gente vai escapar porque Jesus vai arrebatar a igreja. Não, até que Jesus volte, a igreja está interagindo, a igreja está se doando, a igreja está amando, a igreja está acolhendo, a igreja está servindo, a igreja está cumprindo o papel de ser agência de Deus aqui na terra. Querido, se coloca de pé, eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque essa é a sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor não erra, o Senhor é perfeito em tudo que faz. E como teu povo, Senhor, reunidos na tua presença, nós queremos declarar que é ilegal qualquer tipo de intervenção maligna, Senhor. Por isso nós damos uma ordem de comando: espíritos imundos, saiam agora, em nome de Jesus. Toda intervenção para atrapalhar, para paralisar, para inibir aquilo que o Senhor preparou para esta noite, nós denunciamos agora e declaramos: perde as forças, perde o domínio, perde a influência agora. Pai, nós declaramos: teu é o reino, o poder e a glória. Nós declaramos: nós somos a noiva que aguardamos o teu regresso. Nós declaramos, Senhor, que toda a tua vontade será estabelecida. Te agradecemos, Pai, te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, continua de pé. Eu quero ler Colossenses capítulo 1 com vocês. Eu estava ministrando aqui e eu fui tocado pelo Senhor. Porque quando a gente abre alguns assuntos que dizem respeito ao reino de Deus, a vontade de Deus estabelecida sobre nós, existe uma forte oposição para que isso não aconteça. Mas eu quero declarar, irmãos, pelo poder da palavra de Deus, que todos os planos do Senhor vão ser estabelecidos. Colossenses capítulo 1. Eu quero ler com vocês o versículo 18 a 20. E ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Versículo 20: e havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo o que, gente? Todas as coisas, tanto as que estão na terra, como aquelas que estão nos céus. Todas as coisas estão reconciliadas com Cristo, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A igreja não quer ver o mundo destruído. A igreja sabe que o plano de Deus é restaurar todas as coisas. Só que, irmãos, a maior parte dessa restauração vai ser quando Pedro afirmou que nós veremos novos céus e nova terra. Só que enquanto isso não chega, a igreja está interagindo, a igreja está se movimentando, a igreja está se movimentando na direção de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então, quando a gente fala sobre prontidão, sobre intimidade e sobre interação, eu gostaria que você entendesse isso. A igreja de Jesus está interagindo.
O princípio de dores vai continuar, mas a igreja de Jesus vai continuar sendo o agente dele aqui na terra. A igreja de Jesus vai continuar servindo as pessoas, amando as pessoas. A igreja, diz Jesus que em Mateus 24:12, que a iniquidade vai se multiplicar, o amor de muitos vai se esfriar, mas a igreja vai continuar estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. Como igreja nós cremos nisso. Eu quero ler Apocalipse 15, versículo 3 e 4. Esse é o último texto que nós vamos ler. Apocalipse 15, verso 3 e 4. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Eles cantavam assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras, Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, ou seja, quem não te temerá, ó Senhor? E quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e vão adorar diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Todas as nações vão se prostrar diante do Senhor. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. E nós queremos declarar a verdade do reino de Deus, a verdade da palavra, ela se estende sobre toda a terra. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos e ore por essa situação que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Ore agora pelas nações da terra. Senhor, está escrito na tua palavra: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E nós, o teu povo, declaramos que as nações da terra te pertencem. Nós declaramos, Pai, que a Ucrânia, o Brasil, a Rússia e todas as outras nações, o Afeganistão, que teve a invasão do Talibã recente, todas as nações da terra te pertencem, Senhor. Tu és o Rei de toda a terra. Por isso nós, a tua igreja, nos unimos a milhares de vozes que oram nessa noite. Há muito povo do Senhor orando, há muitas pessoas intercedendo, há muitas pessoas clamando neste momento. E nós, Senhor, queremos levantar uma voz intercessora. Nós queremos levantar uma voz de intercessão nessa noite. Pai, sabemos que a tua palavra se cumpre, os princípios de dores ganharão forma sobre a terra, mas a tua igreja, Senhor, se levanta com autoridade, assim como a igreja da Ucrânia se levantou em autoridade lá em 2010, para resolver o assunto dos órfãos. Pai, que as nações da terra se levantem com autoridade, que a igreja do Senhor nas nações se levantem com autoridade. Pai, nós oramos pela sua igreja aqui no Brasil, oramos pela sua igreja ali na Ucrânia, oramos pela Rússia e pela tua igreja ali na Rússia, Senhor. Aqueles, Pai, que discordam dessa invasão, ó Deus, que o Senhor fortaleça a tua igreja neste momento, que o Senhor dê força, console aqueles que estão lidando com a dor do luto, que o Senhor console aqueles que estão lidando com a dor da despedida. Nós pedimos, Senhor, que a tua graça venha sobre eles, que o teu poder se mova sobre eles. Nós pedimos isto, Pai, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos adorar o Senhor com uma canção muito conhecida, e eu gostaria que você cantasse esta canção.
O último texto que nós lemos, Apocalipse, capítulo 15, versículo 3 e 4. Essa canção foi inspirada nesse texto. E eu gostaria que você declarasse essa verdade: que o Cordeiro é digno de ser exaltado, que o Cordeiro é digno de ser honrado, não só no Brasil, mas em todas as nações da terra. Vamos adorar o Senhor. Com a
Declare isso. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim,